when they get sounds of fear. Agora, oficialmente, para quem nos vê de casa ou de algum lugar no planeta Terra, que nos ouve aí no YouTube, no carro, ou em qualquer lugar, sejam todos bem-vindos. E eu quero te conhecer. Se você nos visita pela primeira ou segunda vez, faça apenas um sinal com a sua mão, assim. Nós temos um casal ali atrás e nós temos uma família inteira aqui, ó. Nós temos uma família inteira aqui, a família do pastor Ivan, a pastora Janaína, estou aqui com os filhos e o genro, né? Sejam muito bem-vindos, pastor Ivan, pastora Janaína, caminham comigo lá no Aljava e o apóstolo Cristiano, meu pai espiritual, falou muito sobre ele, sobre a família, sobre o trabalho que ele tem realizado. Pastor, é um prazer te ter aqui, junto com a esposa, junto com a família. Sinta-se na extensão da sua casa, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E eu quero compartilhar algo que Deus, logo no início da semana, colocou no meu coração. E esse é um assunto que eu vou chamar de chave para a estação. Tem como fazer para mim aqui um fundinho, por gentileza? Tá bom. É um assunto que norteou a igreja nessa última estação, que nós temos falado recorrentemente. Quem lembra sobre o que nós temos falado recorrentemente nesse último mês? E a semana retrasada eu acho que eu falei que era uma palavra-chave para nós. Alguém lembra? Lembra? Maturidade. Repita comigo, maturidade. Maturidade. E aí eu percebi que esse assunto, longe de estar exaurido, tinha que ser explorado ainda mais. Aliás, faz um bom tempo que nós estamos falando de maturidade. O Espírito Santo tem falado sobre maturidade, porque eu lembro que a última mensagem que eu fiz lá no Amor e Obras, Deus também falou sobre maturidade. Vocês lembram? Lá em Casa Sacerdotal? Pois bem, Deus está falando sobre maturidade. Nesta estação, Deus está falando sobre maturidade. E a Bíblia diz assim: peça chuva em tempos de chuva. Não adianta você querer plantar morango na época de plantar arroz, por exemplo. Peça chuva em tempo de chuva. Então, se Deus está liberando uma unção, uma graça, uma chave, um entendimento, um mindset, uma reprogramação mental, uma unção para você andar nesta estação, então nesta estação eu preciso considerar esta chave chamada maturidade. Amém? Está muito alto, filho. Amém? Eles vão ouvir só o fundo. Então, maturidade. É tempo de pedir maturidade. Ok? Então eu creio que essa palavra, e eu quero que você creia que essa palavra não é uma palavra aleatória, mas um ingrediente necessário para a igreja que pisará a cabeça da serpente. Quem é essa igreja? Somos eu e você. Presta atenção em mim. E eu creio que apenas uma igreja madura é capaz de ser leal e exata quanto ao único desenho, que é Cristo, a fim de que nós possamos edificar homens à sua estatura, a fim de que nós possamos edificar uma igreja que toque a sociedade, uma igreja que de fato expresse Cristo na terra. Faz sentido isso? Pode abaixar mais, por gentileza, filho. Pois bem, então vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Obrigado por o Senhor neste tempo estar trazendo clareza e entendimento acerca daquilo que o Senhor está construindo, não apenas em Arujá, mas eu creio ao longo da terra toda. Eu creio que essa palavra não é uma palavra apenas para a Gravidade Zero, mas é uma palavra para a igreja universal, para a igreja do Senhor. Então, Pai, neste tempo que nós possamos compreender, e nós te pedimos hoje, mais do que a compreensão integral desta verdade, é que nós possamos viver esta verdade, maturidade, que nós possamos adquirir maturidade, que nós possamos nos encher de temor para viver o que é maturidade. Senhor, fala ao nosso espírito e ajuda-nos a responder bem em meio a todo o caos humano, de maneira que nós não sejamos afetados por nada, que nós estejamos focados
Senhor, em nome de Jesus, nós nesta noite trazemos agora a nossa mente cativa à tua obediência e nos despojamos de toda a preocupação do dia a dia para agora te pedir, fala conosco acerca deste tema, deste assunto, e nos transforma por meio da água da lavagem da tua palavra. Que seja assim, conforme oramos e conforme cremos, em nome de Jesus. Diga amém se você concorda. Ok. Bom, eu queria começar dizendo para vocês que poucas pessoas me inspiram. Não porque não hajam grandes homens de Deus por aí, pelo contrário, mas sobretudo porque eu tenho um pai. E o meu pai, o Cristiano Miranda, é o homem que me inspira. Seria muito incoerente da minha parte eu ficar observando outras pessoas que não fosse o meu pai. Faz sentido isso para vocês? Por quê? Porque o meu pai, ele se tornou meu pai não porque eu quis. Eu não encontrei um pai na gôndola do supermercado. Obviamente, influenciado por aquilo que eu leio, por tudo aquilo que a gente vê. Mas o meu norte é o meu pai espiritual. Mas hoje eu quero dar crédito a um grande pastor famoso, polêmico, amigo, que eu amo. E nós estávamos lá e eu tive a honra de conhecer um grande homem de Deus chamado Paulo Júnior. Então eu preciso dar crédito a ele nesta mensagem, porque esta mensagem é inspirada, e não apenas inspirada, mas tem como corpo central, como espinha dorsal, algo que ele trouxe para mim. Como é que isso chegou até mim? Um irmão do Aljava disse assim para mim: Adriano, ouça isso aqui. E eu fui ouvir aquilo e eu fui impactado. Eu falei: uau, Deus está falando a mesma coisa nesta estação, não apenas para mim, não apenas para essa comunidade. E tinha tudo a ver com maturidade. Portanto, eu quero, junto com você, destrinchar e explorar um pouco mais desse assunto, ok? Eu intitulei a mensagem de hoje de Você tem fome de quê? Se você puder botar o pop-up aí, filho, olha lá. Eu, como bom gordinho, tenho fome de tudo. Terrível. O que você quiser me oferecer, eu quero. Terrível. Gente, é terrível ser gordinho. Não, é terrível ser gordinho. Eu tenho uma inveja santa dos magrelos. Ai, que inveja santa que eu tenho dos magrelos. Tive uma ideia, um insight aqui. Eu vou pedir hoje que uma meia dúzia de magrelo impõe as mãos sobre mim e ore por mim. Será que funciona? Impõe os pés também. Enfim, tem que dar certo. Você tem fome de quê? Vamos lá. Qual que é o significado da palavra franquia? Alguém sabe me dizer? Eu vou te dizer. Franquia quer dizer assim: o contrato que os detentores do direito de uma marca registrada concede mediante pagamento. Franquia é uma licença para que outra pessoa ou instituição utilize uma marca, um know-how, uma expertise, um conhecimento, ok? Faz sentido para vocês? Hoje o mundo é dominado por franquias. Times de futebol viraram franquias, times de basquete viraram franquias. Vai além do mundo corporativo. Então esse é o significado da palavra franquia. E aí vocês vão entender ao longo da mensagem o porquê eu estou falando de franquia. Mas o que é ser igreja? Igreja é um prédio? Obviamente que igreja não é um prédio. A igreja é o quê? A igreja somos eu e você. A igreja é uma pessoa. A igreja é a noiva do Cristo vivo. Ok? Ou seja, a igreja não é uma franquia, não é uma instituição, não é um brand, não é uma marca. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização. A igreja é uma pessoa. Você pode falar isso para você mesmo? A igreja é uma pessoa. Outrora, enquanto organização, a igreja era uma embaixada governamental, vide o Vaticano.
Eu tive o privilégio de ir ao Vaticano. É um absurdo. Eles são os maiores latifundiários do mundo. Não há como mensurar a riqueza daquele Estado. Eles se tornaram um Estado. E antigamente, na mente judaica, na mente romana, quando você falava de igreja, eles imaginavam uma embaixada governamental. Mas agora, no novo pacto, isso tudo é espiritual. E não literalmente, mas circunstancialmente, eu e você continuamos sendo uma embaixada governamental. Isaías 61 diz que eu e você somos reis e sacerdotes. E nós governamos a terra de maneira invisível e espiritual. Faz sentido? Eu estou construindo aqui uma reflexão com vocês. Portanto, a igreja, independente das suas nomenclaturas, dos seus N formatos, das suas estruturas, no novo pacto, é claro, óbvio e patente que ela é um organismo vivo, ela é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Amém? Pedras vivas, descidas do céu, uma a uma, pessoas que vão se desenvolvendo, se desenrolando literalmente, se desatando de uma velha natureza adâmica para agora nascer em Cristo, abraçar uma nova natureza e ir ao longo da trajetória amadurecendo. Repita comigo, amadurecendo. E se eu e você não estamos amadurecendo, é porque nós não estamos nos desatando, nos desenrolando daquele velho homem, daquele que já deveria estar morto e sepultado. Quem está aqui comigo? Portanto, a igreja, enquanto organismo vivo do corpo de Cristo, ela possui também o quê? A mente de Cristo. E não é uma estrutura que precisa de aprimoramento, mas é um corpo que precisa de evolução e amadurecimento no espírito. Vem comigo construindo aqui. Qual é o propósito da igreja então? É que ela amadureça, é que ela cresça enquanto corpo espiritual. Não tem nada a ver com estrutura. É que ela cresça e evolua até que não sobre nada em nós, a não ser Cristo. Nós precisamos evoluir e nos despojar do velho homem, até que não sobre nada, só Cristo, apenas Cristo. Uma só coisa interessa: Cristo em nós. E nós estamos neste processo, sim ou não? É um processo. Ou seja, são as circunstâncias cotidianas que a vida apresenta. São os irmãos maravilhosos que Deus coloca do nosso lado. Porque é o ferro que afia o ferro, ou seja, é o homem que afia o homem. Então, são aqueles irmãos zica, aqueles abençoados, os maravilhosos, os santos, os fofos de Jesus. São eles que nos promovem. Porque o que nos promove são as colisões, são as traições, são os abandonos, são as cicatrizes, são as vitórias também. São também, mas sobretudo são as intempéries, são as colisões, são os abandonos. Dá uma olhada para o irmão que está do teu lado. Fala assim, joia? E aí? Não que ele vá te dar uma rasteira, amém? Mas é um processo, e esse processo é inevitável. É um processo inescapável. E esse processo se chama ruiotesia. Por que ruiotesia? Porque a palavra para filho maduro no grego é ruios. Então, para que o pai entregue governo na mão do filho, ele precisa amadurecer e chegar a uma estatura de ruios, de filho maduro. Por exemplo, o Petros tem o quê? 2 anos e meio? 1 e meio, olha só. Você não dá a chave do carro para o Petros, dá? Por mais enfesado que você seja, né? Eu tenho muita fé, vai lá filhão, traz o pão. Por quê? Porque ele não é ruios ainda. Ele é tecnum, ele é filho,
ele tem direito a uma herança, mas ele não pôde amadurecimento para acessar a herança. Então é no processo, é no rala-rala, é no processo de ruiotesia, em que nós vamos, ou não, nos encontrar aptos para poder cuidar das coisas do Pai. Quem está aqui comigo? Ou seja, essa somatória de provas na jornada é o ferro afiando o ferro que vai nos transportar para uma dimensão e para uma geografia de maturidade, ou não. Porque somente os maduros são aptos. Foi o que Jesus disse. Olha, ele disse assim: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer, e eu só digo o que eu vejo, que eu ouço meu Pai falar. Porque ele passou pelo processo. E ele, apesar de ser Deus, e apesar de estar inaugurando uma nova estação, uma nova natureza, um novo homem, ele cumpriu a lei e toda a lei. E quando ele se batizou no Jordão, não foi uma pomba que sobre ele pousou, mas foi o Espírito Santo que agora eu e você temos acesso. E a partir dali, somente a partir dali, ele começa um ministério, e não antes. Não antes. Portanto, ministério é coisa para homem maduro. Fala assim para o teu irmão: ministério é coisa para homem. Ministério não é coisa para menino. Quem está feliz ainda? Por isso que igreja é uma família. É o corpo, e ele é composto de muitos filhos. E detalhe, só é corpo quem é filho. Só é corpo quem é filho. Não dá para ser agregado, não dá para ser encostado, não dá para ser esperto. Não, eu estou aqui na igreja, sabe como é? Ou você é inteiro de Jesus, ou você não é nem um pouco de Jesus. Você é do dia. E, bom, não tem jeito. Ou eu sou inteiro dele, ou eu não sou nem um pouco dele. E Jesus disse: comigo é sim, sim, e não, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem muro no reino, meu irmão. Ou eu sou inteiro, ou eu não sou de Jesus. Então, os filhos, cada um com sua peculiaridade, com a sua particularidade, cada um com o seu chamamento, cada um com a sua vocação. E nessa pluralidade que se esconde a beleza do ser corpo. Porque você, com o seu jeito, com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, completa o que eu não tenho. Então o Léo, ele tem um chamado, eu sei qual é o chamado dele. E ele me completa no meu chamamento, e assim é o corpo. E somente sendo assim, nós como corpo bem ajustados, podemos honrar um único cabeça. Trino, mas um cabeça. Faz sentido? Então é um corpo bem ajustado. É um corpo trabalhando, servindo um ao outro mutuamente, com as suas particularidades, com a sua vocação, com o seu chamamento, cooperando um com o outro, que vai fazer com que este corpo funcione e glorifique o cabeça. Você já imaginou? Você já viu uma pessoa que faz diálise? Jesus, como é terrível. Uma pessoa que, por exemplo, passa 4 horas do dia dentro de um hospital fazendo diálise, tendo que filtrar o sangue, porque os seus rins não filtram o sangue. Então você imagina uma parte do corpo que não funciona, o mal que causa a todo o restante do corpo. Então esta palavra de hoje é um alerta, é um chamado para que nós possamos amadurecer como todo, porque quando eu não cumpro a minha parte, eu comprometo a sua parte. Olha só, porque nós somos corpo, é uma família. Me permita, pastor, pegar o exemplo da sua família. É uma família, toda essa fileira.
E se a filha não está bem, ninguém está bem. Porque é um corpo. Porque eles são um. E assim é a igreja. Se você não está bem, ninguém pode estar bem, ninguém deveria estar bem. Quem está aqui comigo? Vamos lá, eu quero fazer uma reflexão bem simples com você. Toda a família, obviamente, vai começar com um homem e uma mulher, amém? Ainda que hajam... Ai, Jesus, ajuda-nos a todos. Ajuda nós. É X e XY, amigo. Não tem jeito. É assim, começa com um homem e uma mulher, eles geram filhos, constroem as suas histórias, constroem legados, constroem as gerações e elas avançam dentro da linha da história, ok? Então, quando um casal gera um filho, o primeiro estágio para formar e edificar esse bebê, sabe o que é? Alimentar ele. Primeira coisa que eu preciso fazer para um bebê se tornar um homem é alimentar ele. E o primeiro passo, o que é? Peito. Então o primeiro estágio para um bebê é peito. Chega o segundo estágio, avança um pouco. Hoje o Petros já não deve estar mais no peito, mas ele está na mamadeira. Então ele avançou. Ele está agora não mais dependendo do peito da mãe, do calor da mãe, daquele sentimento de proteção da mãe, porque ele já amadureceu. Hoje ele consegue, e eu estou aqui elucubrando, imaginando um panorama que é comum a todos, ok? Eu imagino que hoje ele possa sentar em frente à televisão, assistir um programinha, tomando uma madeira dele sozinho, sem a presença da mãe, sem que ele fique desesperado, porque ele amadureceu no processo, certo? Vocês estão comigo? Depois desse tempo, chega uma outra estação, e é uma transição mais séria, porque agora ele precisa comer papinha, e aí exige da mãe uma preparação da papinha. E depois chega uma transição ainda mais complicada, que é o alimento sólido. Então ele vai ter ali uma alimentação fracionada, separada, tudo em partes ali. Para quê? Para que ele continue crescendo, evoluindo. Faz sentido? E durante um tempo, o que acontece? Ele precisa ser servido. Mas depois chega um tempo onde ele passa a se servir. Ok? Tem um tempo em que você é servido, mas depois chega outro tempo em que você pode se servir. Você chegou um tempo que você pode se servir. As meninas, minhas filhas, está aqui a Marina, cadê minha princesa? A Ariane deixava a mamadeira em cima do bercinho. E ela acordava de madrugada, ela pegava sozinha a mamadeira, deitava, tomava a mamadeira e voltava a dormir. Ela era precoce já. Então durante um tempo, presta atenção, você precisa ser servido, mas chega outro tempo em que a gente se serve. E para quê? Para que depois a gente possa servir a outros. Esse é o ponto. Eu não fico sendo servido a vida inteira, nem me sirvo a vida inteira, mas o propósito é que eu chegue num tempo onde eu me sirva para servir a outros. É um processo. Mas depois chega um outro tempo, que é um upgrade, que é mais hardcore, que é o tempo daqueles que já foram preparados e amadurecidos. E então eles não apenas se servem, mas eles primeiro servem os outros, para só depois se servirem. Vocês perceberam o tempo, a evolução? Chega um tempo em que primeiro eu sirvo a todos, para depois, se der, eu me sirvo. Eu posso ver e contemplar
Eu tenho exemplos disso dentro de casa, apesar de nunca ter passado necessidade. Eu sou um abençoado na terra, porque eu sou a exceção nessa nação e no mundo. E eu tenho certeza que você sabe muito melhor do que eu vou te falar agora. Existem famílias que a mãe assiste todo mundo se servir. E todos os filhos comem. E depois, se der, ela vai se servir. Ela não acha ruim. Ela não vê problema. Porque ela faz tudo para os filhos. Tudo é para o outro. Eu já vi isso na minha casa. Eu vou honrar minha esposa. Quantas vezes eu sabia que tinha uma coisa que era mais gostosa, mas tinha uma porção só. E ela deixava para as meninas, para mim. E aí ela ia fazer um ovo. Volto a dizer, a gente não passa necessidade, nunca passamos. Mas é um coração. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vocês estão me acompanhando aqui? Então chega um tempo onde esse homem maduro, ele serve os outros para depois se servir. Ele serve os outros antes dele. Para no tempo do peito te dar peito, no tempo da mamadeira te dar mamadeira, no tempo da papinha te dar papinha. Mas quando chegar o tempo de servir, meu irmão, eu vou te dizer, ou você serve, ou você está fora. E eu vou te dizer em amor isso. Porque a igreja não é um lugar, não é um fast food, não é uma franquia para você se empanturrar. É um lugar, não um lugar de entretenimento, mas é um lugar para você se alimentar, para poder ser alimento para o mundo. Essa semana agora nós colocamos aqui na caixa de escada algumas máximas que falam da nossa identidade. E lá está escrito assim, se você não viu: amar é servir, e servir é amar. Podemos repetir isso? Amar é servir, e servir é amar. Olha só que interessante, um dos profetas que mais falam ao meu coração é o profeta Ezequiel, com quem eu tenho uma ligação muito forte, só minha esposa sabe disso. E uma dentre muitas das visões impressionantes que ele teve me chama a atenção, porque quando eu estava escrevendo isso, Deus me trouxe à memória uma série de mensagens que eu fiz talvez em 2015, talvez a Vanessa lembre, os 4 seres viventes, e eu explorei cada face de cada ser vivente. E enquanto, você lembra, filha Larissa? Está lá no YouTube. Para você, no YouTube não, perdão, está no podcast. Essa não é um áudio, não é uma mensagem de vídeo, é apenas gravada. Mas onde eu quero chegar? Quando Ezequiel teve a visão dos 4 seres viventes, Deus me falou assim: é assim que eu quero que seja a minha igreja. Ministre ininterruptamente adoração diante de mim. Os 4 seres viventes ministravam. E a palavra ministrar, sabe o que significa? Serviço. Oferta. Eles ofertavam, eles ministravam, eles davam, eles forneciam, eles serviam, adoração, serviço, 24 horas ininterruptamente. Apocalipse 4:8, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. 24 horas, serviço, serviço. Sabe quem eram os 4 seres viventes? Eles representavam os atributos de Deus. E eles tinham face de águia, face de leão, face de boi e face de homem. Mas o que me chama a atenção é que cada ser serve com o seu chamamento, mas cada um
serve. Eles servem com suas características que apontam para Deus. E eu lembro que o boi, em especial, me chamou muita atenção. Por quê? Porque o boi, o touro, ao mesmo tempo que ele é absolutamente, brutalmente forte, vigoroso, diametralmente na mão oposta, ele é manso, humilde e servo. Não sei se te faz lembrar alguém que era Deus, mas escolher não ser, para se fazer servo. E ele diz assim: eu não vim para ser servido, mas para dar a minha vida em resgate de muitos. E aí ele paga um preço de morte, para que eu e você fôssemos livres eternamente, e fôssemos agora uns com os outros, e seres imortais. Misericórdia. Face de boi. Que cerca pode segurar um touro, meu irmão? Nada pode segurar um touro. Um touro pega um carro como um boneco de pano. O touro não sabe a força que ele tem. E a cerca de arame farpado ali para ele basta, porque ele é servo. E ele trabalha a vida inteira. Você põe uma canga nele e ele te serve a vida inteira, até morrer. Ele vai até o fim te servindo, apesar de ser poderoso. Quem está aqui? O boi é figura daquele que era o autor da vida, mas que voluntariamente entregou a sua vida, e como servo até o fim se deixou crucificar, e ele voluntariamente entregou a sua vida. Boi, servo. Esse é o propósito da igreja: ser como Jesus. Esse é o propósito de Gravidade Zero. Esse é o propósito de você que está aqui: ser como Jesus, ser servo, e até o fim dar a sua vida em resgate de muitos. Ser servo, e não fazer como o mágico Simão, como nós falávamos há 2 semanas atrás, que tentou comprar por preço de dinheiro as virtudes e o poder do Espírito Santo. Seja para tua maldição o teu dinheiro. Você nasceu para ser servo. Pode não ser uma mensagem tão agradável, mas essa é a mensagem de Deus para nós, porque você nasceu para isso, meu irmão. Ele disse que nós faríamos obras maiores. Eu vou para as grandes conferências, eu vou pregar em grandes lugares, em várias nações. Blá, 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 blá. Lata vazia. Eu já tive o desprivilégio, se é que existe essa palavra, de fazer essas coisas. Mas existe uma obra maior. Uma obra maior. Uma obra maior que tipifica a maior de todas as virtudes daquele que é o autor da vida. Sabe o que é? Ser servo. Existe uma obra maior do que profetizar, do que curar cego, aleijado. Sabe o que é? Ser servo. Existe uma obra maior do que estar nos grandes lugares, nas grandes conferências e buscar poder. Sabe o que é? Servir. Se você quer poder, eu quero ver alguém orar para não ter poder. Senhor, me dá o poder de não ter poder. Eu nunca vi ninguém orando assim. Me dá o poder de não querer poder. Eu quero poder, sabe para quê? Para toda vez que eu quiser poder, eu me auto-sabotar e dizer: eu sou servo. Quando a minha alma me disser assim: você quer poder? Então sirva. Só 2 estão entendendo. Infelizmente sempre existirão os que
resistem ao que está na mesa, eles querem o que lhes convém. Por isso nós vemos tantos adultos tomando mamadeira ainda. Olha aí. Filho, senta à mesa, hoje o prato é maturidade. Não, maturidade não. Deixa eu voltar para minha celulinha, vai para minha igrejinha, porque lá é tudo do jeito que eu gosto, eu faço tudo do meu jeitinho. Lá tem os meus parça, lá é uma delícia, lá eu estou protegido. Pô, você está falando contra a célula, contra a nave, contra a estrutura que você, entre aspas, criou? Não estou falando contra. Eu estou falando que nós somos hábeis em fazer da estrutura o nosso Deus. Que nós somos hábeis em fazer o que Deus não pediu para a gente fazer. Que nós somos almáticos e carnais. E que nós não evoluímos e não crescemos porque não queremos. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Porque a gente ouve palavra e palavra e palavra e palavra e palavra. E mensagem, e mensagem, e mensagem. Mas a gente só se alimenta do que a gente quer. É como a criança que pega a bolacha em cima da mesa, lambe a geleia e põe a bolacha de novo em cima da mesa. A gente quer fast food. A gente quer franquia. A gente só quer batata frita. Mas você vai morrer se você só comer batata frita. Quem está aí no fundo prestando atenção? Porque o alimento tem que ser balanceado. Quem dá o alimento é o Pai. Quem senta à mesa e dá alimento é Jesus. Então tem que ter uma saladinha. Tem que ter um verde, tem que ter uma cenoura, tem que ter uma cor. E não é a cor da gordura da picanha, irmão. Tem dia para comer picanha. Se eu pudesse, eu comia arroz e feijão todo dia, até a tampa, 3 pratos, com farinha, com pimenta, mocotó, rabada, picanha, costela no bafo. Cara, eu sou um cara habilidoso no garfo, gente. Pensa num cara com unção para comer. Eu sou um espartano para comer, rapaz. Eu duvido você me vencer no garfo. O problema é que se eu fizer só o que eu quero, eu vou morrer. Eu não posso me alimentar do que eu quero. Eu tenho que sentar à mesa para me servir, para depois servir os outros. Pode aplaudir, pode aplaudir. Hoje eu tenho um prato bom para nós. É uma salada de novo pacto. Ah, não aguento mais falar de novo pacto. Não, por favor, não, por favor, não. Ai, porque não sei o quê. Ah, bibibi, bababó. Bom, agora que eu disse o que a igreja é, eu vou falar o que ela não é. Amém? Ou seja, se você acha que a igreja é só um lugar para você vir comer e satisfazer a sua fome, deixa eu te falar um pouquinho sobre o que na verdade lá no fundo o homem quer. Todos nós. Veja, um dos casos mais célebres de sucesso no mundo corporativo são, que eu disse, as franchisings, as franquias. E aí você pode citar várias empresas e eu espero não ser cancelado. Tipo Boticário, Chili Beans, vamos falar da comida, McDonald's, Burger King, KFC. Os caras têm pacto com o céu ou com o capeta, eu não sei, mas o negócio é bom. Bom, são casos célebres de sucesso. A história, inclusive do KFC, uma história bonita. A grande maioria das histórias são histórias interessantes. E se eu não me engano, acho que o Subway hoje é a maior franquia do mundo. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Veja, são todos modelos de sucesso. Cada um na sua área. Cada um tem os seus produtos. E qual é o propósito? Ser atrativo. O meu produto precisa ser atrativo. Ele tem que ter certa qualidade para ser atrativo. E ele tem que ter preço acessível. E ele precisa estar perto de você.
Faz sentido? Não é verdade? Então uma dessas franquias de alimento começou com uma excelente ideia. Eu não vou falar o nome dessa especial, mas ele falou assim: eu vou criar um sanduíche equilibrado, atrativo, equilibrado. Tem um pouco de carboidrato, um pouco de proteína. Tem uma saladinha ali meio mandrake, meio fake, mas tem. Tá lá, uns palmeirecinzinhos ali e tal. Aí eu enxugo os custos gerais do atendimento local, porque eu quero que você não compre apenas um lanche. Eu quero que você compre um combo. Ó a sacada. Eu tenho um combo para você. Eu tenho mais do que você quer. Por quê? Porque o interesse é te satisfazer, é te empanturrar, não é te alimentar. Então eu te dou um combo para que você se alimente, ou na verdade se satisfaça, e deixe o local o mais rápido possível. Depois vem o drive-thru, melhorou, você nem precisa descer, você come no carro, você pega no carro. Então a gente tinha ali uma comida atrativa, rápida, acessível, e aí a gente conheceu o que a gente chama de fast food. E assim que a demanda aumentou, eles começaram a industrializar para aumentar ou para atender essa demanda, para que esse processo se tornasse rentável e eles conseguissem trabalhar em longa escala. E com o tempo, ele criou a franquia, que é um modelo exato, homogêneo. Se você segue o modelo homogêneo, né, e você replica esse modelo, então você vai conseguir atender o que todo mundo quer, se satisfazer. O que todo mundo queria? Se satisfazer. Satisfação. Satisfação é a coisa número 1 do cliente. Guarde isso. Comida fácil, acessível, perto de mim, do jeito que eu quero, barato. É claro que a receita deu certo e eles ganharam o mundo, ganharam milhões. Eles se tornaram o quê? Um negócio. E aí eles começaram a atuar em outros mercados, porque era muito dinheiro e eles precisavam agora promover o processo que pedia uma demanda brutal. E então eles começaram a comprar máquinas para aumentar o processo. E aí eles foram parar no mercado imobiliário. E aqueles que começaram com uma boa ideia e uma boa intenção de ser alimento acessível para o povo, agora tinham um negócio totalmente fora do propósito original. Vou dizer uma coisa para você: é muito fácil a igreja acabar assim. Começar bem, começar com um bom propósito, honesto, mas acabar mal e se tornando um negócio para satisfazer um povo que não quer alimento bom. Ô glória! E hoje eles vendem o pior alimento do mundo em todo o mundo, sabe para quem? Para todo mundo. E isso é uma metáfora, uma analogia que cabe perfeitamente dentro da igreja. O bebê só come o que quer, o homem maduro não. O bebê só come o que quer, o maduro não. Sabe por quê? Porque a igreja não é um lugar para consumistas, não é um lugar para clientelistas, não é um lugar assistencialista e nem sindicalista. A igreja é um lugar que põe uma mesa que não é minha, é de Jesus, para te alimentar, te tornar maduro, para você alimentar os outros. Isso é igreja. E o que muitos fazem por aí, dando o nome de igreja, é negócio. Aliás, eu vou te dar uma outra dica. Existe uma outra mensagem nossa no podcast, em áudio, no site, que chama-se assim: Igreja, um bom negócio. Alguém lembra dessa mensagem? É.
Interessante. Essa mensagem é um alerta de Deus dizendo para nós que a sedução da alma, os desejos da alma, a nossa imaturidade, ela é tolerada só enquanto nós somos bebê. Só enquanto somos bebê. Faz sentido? Vai chegar um tempo em que o povo vai dizer assim para o Petros: Petros, levanta. Vamos rapaz. E se ele não levantar, ele vai ser corrigido da maneira que o pai achar que deve ser corrigido. Vamos rapaz, vamos lá. Porque passou o tempo da papinha. Vamos, senta à mesa. Agora, serve os irmãos. Depois você come. E ele vai ter que obedecer, se ele for minimamente inteligente. Quem está aqui? Sabe, amado, se você é novo convertido, se você está aqui hoje, eu quero que você entenda que nós nos propomos a ser servos para você, te servir, te alimentar. Eu sou o servo que te serve sobre todos os outros. Eu sou o cara que vai pagar o preço por você, para te alimentar, para te servir. Eu sou. Então a gente tem o tempo do leite, e aí entra palavra, entra processo, sai processo. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa parar de entrar bem em situações e sair mal de situações. Você precisa saber entrar e você precisa saber sair. E o que a gente precisa hoje é avaliar: nós temos fome de quê? Talvez nós precisemos parar para pedir ajuda, para transicionar para uma nova estação, para um novo tempo, para amadurecer. E essa transição você não faz sozinho, estamos aqui para te ajudar. Eu quero que você seja brando, ensinável, e deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Deus está dizendo que algo que começou bem precisa terminar bem na sua vida. Assim como eu me preocupo com essa congregação em começar bem, em ter começado bem, mas o que me preocupa mais é como eu vou terminar. E por isso eu falo coisas muitas vezes inconvenientes para você, sem o menor pudor e o menor risco ou peso na consciência de que eu vou ficar ruim na foto com você, porque não me importa ficar bem na foto com você. Me importa ser genuíno, leal a você, porque no grande e também terrível dia eu vou prestar conta do porquê eu não te ensinei e não te falei a verdade. Sabe, amados, tem uma franquia em cada esquina. A igreja corre o risco de estar fazendo outras coisas, chamando de igreja, mas se tornou um outro ramo, uma vertente, uma ramificação daquilo que parece igreja, mas não é igreja. E de repente o cara está querendo, sabe o que? Ganhar dinheiro. Por que você quer encher a igreja? Por que vocês têm tapete vermelho para todo mundo? Por que você não ensina as pessoas? Por que você só tem gente rica na igreja? Por que você não tem um pobre, um negro? Por que você não cumprimenta o pequenino? Bom, portanto, meu amado, se a gente não crescer em maturidade e estatura, e leia-se a mesma coisa, e entender que a mesa de Jesus é um lugar, entenda, se você não entender que a mesa de Jesus é um lugar de comida compartilhada, não é um lugar para comida ser comida,
É um lugar para a comida ser compartilhada. Existe um tempo para você sentar e comer. Mas o propósito é que você depois sirva os outros. Depois, se der, você come. Essa comunidade é uma comunidade que é casa de pães, que é casa sacerdotal. Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem, porque tem tanta gente boa, eu volto a dizer, que passou por aqui, que não entendeu o desenho, que não entendeu a natureza do Cristo, que é ser servo. 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 Pessoas que, com o pretexto de ser igreja, se batizaram, casaram, tiveram filhos, exerceram o ministério, sentaram à mesa, me chamaram de pai e dizia te amar. Não eu, dizia te amar. Mas quando a abobrinha apareceu no prato, falar abobrinha eu não como. Come esse gilozinho aqui. Não, olha, na minha dieta giló não entra. Quem está entendendo? Meu irmão, família não é negócio. Sentar à mesa é para filho. Família compartilha o alimento de Jesus, não é fast food. Família cumprimenta. Família compartilha a dor, mas também a alegria. Família se submete ao desenho e é servo que vai até o fim. Posso ouvir um amém? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A mesa de Jesus, a comida de Jesus, não é um lanchinho embrulhado num papel térmico. Não é. E a comida de Jesus não é uma comidinha qualquer. Ela é compartilhada. E porque o Pai é nosso, o pão é nosso. O pão não é um privilégio do pastor Hugo. Não é. E nem do Ever. Não é. O pão é nosso, porque é um só Pai. E aí a gente senta à mesa para compartilhar o pão. Você tem se alimentado do que, meu irmão? Você quer alimento barato em grande escala? Você quer satisfação rápida? Ou você quer ser alimentado? Nós somos uma igreja de líderes servos, líderes que servem a cidade, que servem a nação. E começa aqui, servindo uns aos outros. Começa aqui, dando ouvidos àquilo que Deus está falando, praticando. Processo, ruiotesia, maturidade. Volto a dizer, na mesa de Cristo, você não senta para se satisfazer, você senta para se alimentar. Cuidado com o que você se alimenta por aí. Tem muita comida que te satisfaz, te dá saciedade, mas não te alimenta. Não te alimenta. Não alimenta. Então eu continuo dizendo que não é igreja, ok? A mesa de Jesus não é lugar de resolver a fome de quem quer comer. Olha isso. Não é. Esse ajuntamento aqui, essa mesa, é um lugar, sabe para quê? Para juntar a família, para se alimentar de Jesus e depois servir a quem senta à mesa. Portanto, a mesa não é para matar fome, a mesa é para formar servos. Quem pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 10, verso 19. Eu vou ler na versão Almeida, Corrigida e Fiel. Mike, se você puder me ajudar, se você puder cessar as movimentações, eu agradeço.
Eclesiastes capítulo 10, verso 19, Almeida, Corrigida e Fiel, está escrito assim: para rir se fazem banquetes. Para rir se fazem banquetes. E o vinho produz alegria. E aqui tem uma chave. E por tudo o dinheiro responde. Presta atenção nisso. E por tudo o dinheiro responde. Vamos lá, deixe seu coração aberto, porque eu creio que o Espírito Santo vai te chocar um pouco. Você já viu crente galinha? É crente que está sempre chocado. Eu acho que você vai se chocar um pouquinho. Vou falar algo para você que você pode twittar. Deus não é resposta para tudo. Como não? Deus não é resposta para tudo. Deus é direção para tudo. Ele é o caminho para tudo. Mas Ele não é resposta para a tua fome, para o tipo de fome que às vezes você tem. Por isso que Jesus nunca respondeu tudo. Por quê? Porque mais do que de responder, Ele precisava era te dar direção. Porque toda pergunta, ela é, na verdade, em busca de uma direção. Só que para poucos. Porque na grande maioria, a pergunta, ela é feita só em busca de uma resposta. Então a gente faz um monte de pergunta para Deus, porque a gente quer uma resposta. A gente não quer direção. Direção são poucos que querem. Eu quero uma resposta, então eu vou para Jesus. Eu sento à mesa, porque eu preciso de uma resposta de Deus. Para o meu casamento, para as minhas finanças, para os meus negócios. Eu preciso de uma resposta. Para o meu ministério, eu preciso de uma resposta. Eu não preciso de uma direção. Porque Jesus é a direção e o caminho para todas as coisas. Ele não é a resposta. Portanto, não se iluda crendo que Deus é a resposta para tudo, porque Deus não é a resposta para todo tipo de fome. E eu te pergunto, você tem fome de quê? Se você é filho, Deus te põe à mesa para te alimentar, não para te satisfazer. E Ele espera que você esteja constantemente no caminho. No caminho. Porque quando Ele te chama para um caminho dele. Ele diz: você quer me seguir? Você quer? Venha após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Eu estou te chamando para me seguir. Eu estou te chamando para um caminho. Quem está entendendo? E quanto mais maduro você for, mais o Senhor poderá falar coisas fortes com você, compartilhar segredos do seu coração. Porque quanto mais maduro você é, mais pequenino você se torna, mais simples, mais puro você se torna. Quanto mais maduro, mais puro, mais pequenino. Sabe? No fundo, a maioria daqueles que não são filhos, ou que estão na igreja, sob o pretexto de estar na igreja, para se satisfazer, não para se alimentar, ou seja, os imaturos, sabe que na verdade eles querem? A resposta para tudo. E sabe qual é a resposta para tudo que nós lemos? Dinheiro. A resposta para quem quer satisfação, sob o pretexto de estar na igreja para se alimentar, e na verdade eles não querem se alimentar, eles querem se satisfazer. A resposta que eles querem é dinheiro. Porque a resposta deles eles já têm, é dinheiro. Eles não precisam de nada, porque o dinheiro é a resposta. Eles são autossuficientes. Eles fazem como querem,
Porque o dinheiro é a resposta deles. Eles não precisam de uma direção. Faz sentido? O dinheiro é a resposta. Eu faço tudo o que eu quero, eu tenho dinheiro. O meu dinheiro me responde. O meu dinheiro me torna autossuficiente. O meu dinheiro me torna até às vezes tão blindado que nem o câncer pode me pegar. Porque eu compro os melhores hospitais, eu sou o cara porque eu tenho dinheiro. Está escrito, o dinheiro responde tudo. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Em outras palavras, é um marxismo dentro da igreja, te tornando ignorante quanto ao propósito do homem, para que a igreja continue sendo uma casa de ignorantes, uma casa de negociantes, uma casa de assistencialistas, uma casa de sindicalistas, onde o cara que tem dinheiro chega aqui dando carteirada no pastorzão, e aí, você vai me servir? Por quê? Porque ele tem alguém que para ele foi diante do Pai para lhe colocar à mesa. Ninguém senta à mesa se Jesus não te amar primeiro, se você não renunciar, se você não se entregar voluntariamente, porque só assim você se torna filho. Presta atenção, o alimento de Jesus precisa ser distribuído. O alimento de Jesus precisa ser distribuído, ok? Lembram lá no Sermão da Montanha? O alimento de Jesus precisa ser distribuído. E por quem esse alimento precisa ser distribuído? Se a mesa de Jesus é uma mesa de alimento que precisa ser compartilhado, e nós, à medida em que chegamos pelo processo, a estatura de varões perfeitos, nós nos tornamos então aqueles que servem os outros, depois se servem, certo? Então, por conta do processo, eu me torno alguém que agora serve os outros para depois se servir. Isso está muito claro, ok? Vamos avançar. Portanto, por quem o alimento precisa ser distribuído? Por nós. Por mim, por você. Não é pelo pastor, não é pelo líder, é por ele também. Primeiro é por ele, mas é por você que é filho. Por servos maduros. O alimento é distribuído por servos maduros. Por isso Deus não barganha, não negocia nada com ninguém. Por isto, uma casa de pães de verdade se vê quando a natureza de Cristo se manifesta. E eu não cobro a atitude de quem não mostra a atitude. Como é que você vai cobrar a atitude de quem não tem atitude? E muito menos eu pago para alguém fazer o que eu deveria fazer. Eu e você, ser servo. Deixa eu pagar ali, eu vou dar uma migalha lá na igreja. Eu vou dar lá uma migalhinha lá na igreja, que nem o mágico. E aí, vocês me servem aí, tá? Não, meu irmão, você é servo. É você que tem que dar de comer. É você que tem que amadurecer, se tornar homem, parar de fazer magia dentro da igreja e se tornar homem. É você. Quem ainda está feliz? Ô pastor Ivan, você chegou hoje num dia, hein? Você é um homem maduro. Ou seja, essa comunidade se propõe em ser uma mesa onde Jesus tem proeminência, e só Jesus tem a proeminência, e todo alimento flui dele e é compartilhado a partir dele. Seja ele amargo ou doce, para te alimentar e não para te satisfazer. É isso que essa comunidade se propõe. Agora, se você quer alimento rápido, fácil, barato, se você quer uma batatinha frita, tem franquia por aí.
Porque se eu quisesse encher a igreja, a gente usaria de alguns artifícios fáceis. Eu me tornaria uma franquia. Eu faria um bom negócio. Mas eu acho que você já está aqui há um bom tempo. Portanto, apostolicamente, eu busco uma direção para que cada um, como parte do corpo, encontre a sua vocação. E cada um, como parte do corpo, coopere com o próprio corpo. Coopere uns com os outros, de maneira bem ajustada, no exercício do seu serviço. Repita comigo: serviço. No exercício do seu serviço, para glorificar o cabeça com responsabilidade. 5 ministérios. Você serve com a sua vocação, quem está do teu lado. Quem está do teu lado serve com a vocação dele, serve a você. Um serve ao outro, e nós nos completamos como corpo, bem ajustados, e glorificamos o cabeça. E juntos nós vamos amadurecendo como corpo, até atingir a estatura de varões perfeitos. E aí, sabe o que acontece? A cidade muda. Os colégios mudam, a política muda, a geopolítica muda, tudo muda. Porque Cristo não está confinado dentro de uma franquia, num pacote em embalagem térmica. Cristo está vivo andando pelas ruas.